Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 do programa passado, intitulado A Guerra Simbólica Americana contra o Socialismo. Eu quero aqui começar com uma lista, né, de elementos típicos do fascismo que o Umberto Eco fez. Umberto Eco é o autor de dois livros clássicos, né, que é O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault. Ele publicou um ensaio enumerando 14 características comuns do fascismo, num texto na New York Review of Books. Ele escreve que o termo é impreciso e os elementos da lista, que são típicos do que ele chama de fascismo eterno, esses elementos não podem ser organizados num sistema fechado, né? Porque muitos desses elementos se contradizem e muitos desses elementos são típicos de outros sistemas, como do despotismo, do fanatismo, do autoritarismo, etc., do próprio comunismo, etc., né? Mas, quando um desses elementos está presente, o fascismo pode se organizar ao redor dele, tá? Então ele lista 14 itens. Eu vou ler e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa introdução para chegar ao socialismo, né? O primeiro é o culto à tradição, né? Quando nós vemos esse item, o culto à tradição, os governos fascistas, os regimes fascistas, eles têm todo um programa. O programa do movimento fascista vai buscar os chamados pensadores tradicionalistas. Como, por exemplo, o fascismo italiano tentou fazer com as obras do Julius Evola, né? Você tem vários indivíduos que vão interpretar a tradição. Você tem uma tradição esotérica, uma tradição mágica, uma tradição hermética, e você tem uma outra tradição, que ela pode ser católica, que ela pode ser cultural, que ela pode ser filosófica, ela pode ser histórica. Seja como for, o fascismo vai se apropriar da ideia do culto à tradição, né? Muito bem. À medida que eu vou falando desses 14 itens, todos esses 14 itens estão presentes na proposta do movimento Olavo Militar Bolsonarista. Todos eles, sem exceção de nenhum, tá? Então, é muito importante falar sobre o que está acontecendo agora no Brasil, porque daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando as pessoas estiverem lendo os livros de história, alguns estiveram vivendo aquele período, aquele momento. E nós estamos vivendo um período de nazifascismo em escala internacional. Eu torno a repetir sobre isso. E o grande elemento impulsionador desta desordem dentro do Brasil foram as Forças Armadas, né? Bem, então o culto à tradição, os fascistas invocam, né, os pensadores tradicionalistas. Porque o tradicionalismo, exatamente, ele dá uma ideia de solidez, não é? Ele dá uma ideia de continuidade, ele dá uma ideia de moral, ele dá uma ideia de ética, de costumes. Ele puxa, de certa forma, para uma ideia familiar, tá? Então, o culto à tradição é a rejeição ao modernismo, né? O fascismo, ele define como irracionalismo tudo aquilo que é considerado iluminista, que é a idade da razão.
né? Porque, sob a perspectiva deles, isso é visto como o começo de toda a depravação moderna. É muito interessante essa rejeição ao modernismo ou à ciência. Veja que o governo do Bolsonaro, do Trump, né, do Erdogan, todos eles têm uma rejeição absoluta ao modernismo, ou a ideia da ciência, ou a ideia de raciocínio. Por outro lado, eles encampam, como nenhum outro espectro, a ideia de uma estrutura liberal, que é moderna, né? Um terceiro item, o culto à ação pela ação, né? Pensar é uma forma de emasculação para o fascismo. Pensar é proibido, tá? Então, o indivíduo ele tem que agir reagindo o tempo inteiro. Ele não pode refletir, claro, porque é um movimento de massa. Você tem que adestrar as massas, né? Então, o impulso a uma ação reflexiva, o estímulo, desculpe, a uma ação reflexiva é proibido. Você tem que repetir certos slogans e colocar aqueles slogans em andamento. Hoje em dia, isso é feito através de mídias sociais, de robôs. Antigamente era feito de outra forma. Você precisava de um grande número de intelectuais orgânicos e intelectuais engajados, tá? Não pode haver discordância. Todo aquele que discorda daquilo que está sendo pregado é considerado um traidor. Ou seja, é proibido haver espírito crítico, né? Veja, na comunidade científica, uma das estruturas mais interessantes da ciência é exatamente porque a ciência elogia a discordância como uma forma de você aprimorar o conhecimento, né? Toda crítica bem pautada, né, que é uma característica do modernismo, o espírito crítico discorda e concorda. E ele discorda, ele faz esse balanço, ele discorda e concorda, ele tem uma tese, ele tem uma antítese, né? E a partir disso, ele formula a sua concepção. Mas dentro do espírito nazi-fascista, você não pode discordar, tá? Todo elemento que discorda é um traidor. O medo das diferenças. O primeiro apelo de um movimento fascista ou prematuramente fascista, né, é contra aqueles que eles chamam de intrusos, tá certo? Então, mas a pergunta é: quem são os intrusos? O fascismo é eterno, o fascismo é racista por definição. Tá claro? Ele é contra qualquer movimento de miscigenação. E isso é uma loucura, porque não há como pensar a história do mundo tendo por base somente uma casta, não é? Então, ele tem um medo das diferenças. Tudo aquilo que é diferente, você não aceita. Porque aquele diferente que virá através da visão do imigrante vai abalar aquela ordem que já está estabelecida. E isso é proibido. Então, esse é o quinto ponto: medo das diferenças. Um sexto ponto é o apelo à frustração social. Um dos mais típicos traços do fascismo histórico foi exatamente utilizar uma classe média frustrada, uma classe média que quer ser rica e não quer ser pobre, portanto ela fica ali no meio, né? Então, uma crise econômica, as crises econômicas dificilmente atingem os ricos,
né? Sobretudo no mundo moderno, os ricos estão ficando cada vez mais ricos e a margem de população pobre tem aumentado consideravelmente. Então, existe um apelo a uma frustração social. Tá claro? Toda a propaganda deles é dirigida a esse tipo de frustração. O que a classe média deseja? Tá? O que ela deseja? Ela deseja um emprego, ela deseja arma, ela deseja carro, ela deseja cargo político. O que ela deseja? Qual é o desejo dela? Então eles vão procurar identificar qual é a frustração social daquela classe. E evidentemente que essa frustração ela tem vários elementos. Então eles vão empacotar para cada público um tipo de elemento específico, né? O que vale dizer que isso é um esquema enorme de propaganda. Você identifica o que aquele público-alvo deseja e chama aquele público-alvo através do seu campo de desejo e começa a trabalhar aquilo ali. Um sétimo ponto, ele tem obsessão por um enredo, né? Por uma narrativa. Ele cria uma narrativa e aquela narrativa é falada o tempo inteiro. Veja o que o Bolsonaro fez desde o momento em que ele assumiu o governo. Ele falou a cantilena o tempo inteiro que ia dar golpe, que o STF era golpista, que o Congresso era golpista, que ele era antissistema e que era um defensor de Deus, pátria e família. E ele não é nada disso. Evidentemente que o fato dos poderes, os três poderes do Brasil, executivo, legislativo e judiciário, todos eles não funcionam mais dentro da legalidade há muito tempo. Todos eles já ultrapassaram os seus limites de legalidade. Está todo mundo funcionando na ilegalidade aqui. Então não existe um que está santo e o outro que está culpado. O cenário é muito mais amplo. E é exatamente porque o cenário é muito mais amplo, de absoluta ilegalidade, que nós estamos assistindo uma luta de ilegalidades para manter um cenário, permitindo que as instituições ou que o Brasil, de fato, não quebre. Então, o que existe? Existe obsessão por um enredo, né? Os seguidores desse líder populista messiânico, eles devem se sentir, digamos, sitiados ou isolados de uma realidade que os circunda, de tal forma que, ao se colocarem nesta condição, eles assumam o papel daquilo que na Bíblia se chama das minorias abraâmicas. Eles se colocam como pessoas puras que estão lutando contra um sistema maligno. Então eles são os salvadores da nação. Evidentemente que esse tipo de discurso apela à xenofobia, entre outras coisas, né? Um outro aspecto. O fascismo tem que ter um inimigo, tá? Você não tem propositura fascista sem inimigo. O inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco. Então, ao mesmo tempo, eles são... Qual é o grande inimigo brasileiro? É o comunismo, que é uma retórica da milicada desde o século XIX e XX. Não vai fazer tal coisa porque vai virar comunista. Não vai fazer tal coisa porque vai virar Venezuela. Então você tem um inimigo. Esse inimigo, o comunismo, é tão forte, tão forte, tão forte, mas ao mesmo tempo ele é muito fraco. Porque ele é possível
de ser combatido e ele tem bases frágeis, dizem eles. O fato é que você tem, sem que você tenha um inimigo interno e externo, para você estimular a militância, a focar no símbolo do inimigo, você não consegue criar uma carga emocional descontrolada, né? Porque a ausência de pensamento visa exatamente isso. Quando o indivíduo raciocina, ele pode perceber que aquele estímulo é falso. Agora, quando o indivíduo está agindo somente por conta da razão e de uma emoção desequilibrada, ele não pensa em nada, né? Nono ponto. O pacifismo é se confraternizar com o inimigo. Para a retórica fascista, a paz não existe. Não existe e não pode existir, né? Isso significa que a vida não pode ser pacífica em nenhum ponto, porque você tem sempre um inimigo para combater. Então, não existe, por exemplo, uma luta pela vida. Se você pegar um indivíduo que é pobre, né, que não tem acesso, não tem dinheiro, não tem acesso à escola, não tem acesso a saneamento básico, aquela pessoa tem que trabalhar, tem que vencer aqueles limites socioculturais dentro dos quais ele nasceu para poder subir na vida, digamos assim, né? Isso é inadmissível pelo fascismo, porque eles acham que o cara que é pobre porque é vagabundo, não porque ele nasceu num meio pobre. E a economia é sempre virtuosa, o capitalismo é sempre virtuoso, né? Então a vida se transforma, a vida social e cultural é um campo de luta. E a vida política também é uma luta. Então eles trazem a luta para dentro das famílias e para dentro da sociedade. Um 10º ponto. Há um desprezo pelos mais fracos, né? Aí eles vão definir o que eles chamam de fraqueza, né? Que pode oscilar. O que está por trás desse desprezo pelos mais fracos? Uma ideia de que você pertence a uma elite, né? E se você pertence a uma elite e você consegue ter mais dinheiro, ou ter mais posição, ou ter mais conteúdo, ou ter mais conhecimento do que aquele que te rodeia, simplesmente você é melhor. Você tem o direito a sobreviver. O fascismo tem um grande componente darwinista malthusiano. É a lei do mais forte, tá? Bom, quem é o mais forte? Se você parar para pensar, por exemplo, num cartel, né? Em empresas que dominam qualquer nicho de mercado, que elas formam um cartel, elas são mais fortes, evidentemente. E esse fato de pertencer aos mais fortes torna aqueles que são menores, imagina a indústria do agronegócio, de pesticida. Evidentemente que eles têm um completo desprezo pelos pequenos agricultores. Agricultor orgânico, por exemplo, sitiante, que tem pequenas propriedades de terra e de fato não conseguem ter um peso, nem um dinheiro, nem exercer um lobby pesado em cima, como pressão em cima da classe política. Esse é o ponto, tá? Então é um tipo de elitismo. Isso é uma ideologia reacionária, em que o mais forte tem mais direito do que o mais fraco. Isso não existe, né? A lei, ela não pode estar do lado, ou o direito não pode ser garantia de dinheiro.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou com força. Né? Um 11º componente: todos os indivíduos são educados para se transformarem em heróis. Né? Então, o heroísmo é a norma. Existe um culto ao heroísmo, e ele é estritamente ligado ao culto à morte. Então, o herói, quando morre, ele morre em glória, e ele está ali para dar a sua própria vida em prol de uma missão. Veja que essa gente sacou de dentro deles um jargão militarista, que é a ideia de missão. Eu que já via com muita reserva essa palavra, eu tomei quase que ojeriza a palavra missão, do tanto que isso foi mal utilizado. Né? Então, as pessoas, no Brasil, as pessoas conseguiram destruir o significado de algumas palavras. E todo mundo quer ser herói. Está todo mundo em missão, agindo em nome de Deus. Né? O próprio miliciano, que ainda está presidente, é um herói em pessoa. Então aí é preciso estudar, extrair da mitologia grega o mito do herói, porque o herói tem um percurso simbólico. Né? Veja a quantidade de filmes de herói que estão saindo nos cinemas. Né? Então o herói tem um percurso simbólico. Essa quantidade esse roteiro dos heróis no mundo cinematográfico, em grande medida eles pegaram, entre outros autores, o Joseph Campbell, né? Que vai falar sobre o mito do herói. Bem, um 12º componente aqui é machismo e armas. Machismo mesmo, aqueles homens sem educação, descomposto, grosso, que advogam a ideia de que mulher não pode trabalhar, mulher tem que usar saia. Enfim, de que o homem tem que falar palavrão, tem que estar disposto a bater em todo mundo, não é? E tem que andar armado. Enfim, esse tipo de perversão simbólica da imagem do macho, não é? É um desdém não oculto, inclusive, é bem aberto às mulheres. Ele é intolerante, ele condena a homossexualidade. Meu Deus do céu, a homossexualidade existe desde que o mundo é mundo. O que você não pode é transformar isso em programa de Estado. Agora, o que cada um faz com a sua vida privada é problema da pessoa. Né? Hábitos sexuais fora do padrão. Mas o que é hábito sexual fora do padrão? Porque aí a gente vê homens velhos falando verdadeiros absurdos acerca de mulheres, homens velhos podendo casar com meninas novas, homens velhos podendo praticar pedofilia, homens velhos podendo, ou novos, tanto faz, podendo falar abertamente de prostituição. Então existe um falso moralismo nesses machistas, não é? Nesses homens que não têm a menor compostura e que têm necessidade de mostrar-se fortes o tempo inteiro. Né? Então isso tudo é uma aparência, não é uma realidade. Você tem um populismo seletivo, né? Veja que aquele populismo, aquele governo populista, né? Ele lança mão, ele faz a sua proposta governamental em cima de um populismo de redes sociais, de internet. Ele descarrega uma sequência de slogans buscando estimular e extrair respostas emocionais de um grupo seleto e específico de cidadãos. Esse grupo passa a ser tido como a voz do povo.
e depois como a voz da nação, e aqueles que não são identificados com este povo são categorizados como comunistas, como inimigos. Né? O 14º ponto é que o fascismo utiliza da chamada novilíngua de Orwell. Né? Você tem um vocabulário pobre, uma sintaxe muito elementar, você repete frases muito curtas, aonde o raciocínio é proibido. Por quê? Porque você limita os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Então, a linguagem que é utilizada é uma linguagem especificamente pensada, conscientemente pensada, para reduzir a capacidade de raciocínio, implodir a cognição e destruir qualquer tentativa de espírito crítico. Então você usa slogans. Todos esses 14 itens, todos, sem exceção de nenhum, foram utilizados pelo militar Olavo Bolsonarismo. Né? Então é uma situação extremamente complexa, porque, repito mais uma vez, embora o Bolsonaro tenha perdido as eleições, o bolsonarismo não será destruído com esse fato. Pelo contrário, a eleição do Bolsonaro trouxe à vista aquilo que, teoricamente, estava guardado dentro do seio da nação, que é um contingente muito grande de gente que é nazifascista. O problema dessa estrutura é porque essas pessoas, num determinado momento, partem delas um tipo de violência interna, que não é a violência do bandido, não é a violência do miliciano, não é a violência policial, não é a violência do Estado. É a violência da própria população contra a própria população. Tá? Então, o fascismo e o nazismo, eles têm um componente muito interessante, em que eles precisam da violência interna da população para desestabilizar o governo ou as instituições. Porque uma vez esse governo e essas instituições estando desmoralizados, eles entram. Né? Uma vez que eles entram, que aquele grupo entra, ele próprio vai se encarregar de eliminar aquela população que ele usou como massa de manobra. Então essa lista que Humberto Eco fez das características comuns do fascismo, é preciso identificá-la, né, para a gente entender o que está acontecendo. Bem, dito isto, nós vamos passar aqui agora para uma outra questão, que é o seguinte. Existe um artigo chamado de Gabriel Rockell. Os Estados Unidos não derrotaram o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Eles discretamente o internacionalizaram. Interessante isso. Tá? Ele abre o artigo falando o seguinte: os Estados Unidos se estabeleceram como o inimigo mortal de todos os governos populares, de todas as mobilizações socialistas científicas da consciência, de toda atividade anti-imperialista no planeta. Isso é um fato. Essa frase é de George Jackson. Isso é um fato. O governo americano
A partir do momento em que ele se lança como potência mundial, e é uma potência armamentista, evidentemente, porque os Estados Unidos têm um PIB interno muito pobre, né? A grande riqueza americana vem de royalties e vem de uma potente indústria armamentícia, né? Em termos de contribuição científica, contribuição industrial, é muito pequeno, né? Bem, o que nós temos? A força americana, ela foi se expandindo ao redor do mundo, o imperialismo americano, de uma forma diferente. E, inclusivamente, a ocupação dos territórios se dá de um modo muito diferente. Quando você pensa no Império Romano foi expandindo e ele foi ocupando o território. Ele não saiu do território. Os Estados Unidos, eu já fiz programa sobre isso, eles foram expandindo o seu império, em que eles ocupam o território provisoriamente, mudam aquele governo, que eles colocam como antidemocrático, anti-ocidental, e depois que eles instalam um governo alinhado com os Estados Unidos, eles se retiram do território, né? Então isso é uma forma de expansão. Uma outra forma de expansão, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, foram as bases americanas ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm mais de 100 bases ao redor do mundo inteiro, né? Evidentemente que de onde eles estiverem, eles disparam um foguete e arrebentam com qualquer um, né? Então isso é um outro tipo de expansão, que é uma expansão diferente, é um imperialismo diferente. Quando você pensa no imperialismo da Inglaterra, a Inglaterra ainda praticava aquele tipo de império à moda antiga, você entra e ocupa, e não sai. Os Estados Unidos não, né? E, ao mesmo tempo, existe uma indústria rodando no sul dos Estados Unidos, que é a indústria do entretenimento, em que ela começou a exportar o modelo e o ideal americano de viver, inclusive para a Europa. Quem já foi à Europa, conhece a Europa minimamente, o europeu tem muito pouca semelhança com o americano. São estilos de vida completamente diferentes, até pelo próprio histórico, não é? Entretanto, os Estados Unidos tiveram uma propaganda massiva e eles foram conseguindo exportar esse modelo, o jeito americano, né? O modo de vida americano, como se fosse o melhor modo de vida do mundo. Bem, existe um problema nesse modo de vida americano, e é um problema concreto. Ao mesmo tempo que ele traz soluções, ele traz uma linguagem ultraliberal, que é a linguagem do fascismo mesmo, que é a linguagem do mais forte, né? Que é a linguagem do capital. E todo mundo que não estiver alinhado com aquilo ali é considerado inimigo. Então a própria estrutura do imperialismo americano é fascista. Esse texto, embora tenha sido escrito e esteja colocado num site de esquerda, o texto é absolutamente correto. É por isso que eu fiz questão de começar com os 14 itens que o Humberto Eco coloca como sendo os itens do fascismo, né? Então, um dos mitos fundadores do mundo contemporâneo, do mundo europeu, ocidental e dos Estados Unidos, é que o fascismo e o nazismo foram derrotados na Segunda Guerra pelas democracias liberais, e particularmente pelos Estados Unidos. Em primeiro lugar, que não foram os americanos que derrotaram Hitler, foi a Rússia, junto com a Inglaterra. O americano entra e colhe os louros, né? E injeta muito dinheiro. Bem, houve o juramento de Nuremberg e, a partir disto, houve a construção de uma ordem mundial liberal.
O liberalismo é exatamente aquela ideia de que o lucro, a ganância, o poder pelo dinheiro justifica qualquer coisa. Isso de uma forma bastante sucinta. Então, essa ideia de que o lucro justifica tudo, né? Aos trancos e barrancos, curiosamente, antes da Segunda Guerra Mundial, essa perspectiva não estava implementada. Era uma perspectiva americana, não é? Mas ela não era uma perspectiva levada para os outros quadrantes do mundo. Então, quando vem a Segunda Guerra Mundial, é erguido esse bastão, que dizem que veio para combater o fascismo e o nazismo, né? E o comunismo. Então, a indústria cultural americana repetiu essa narrativa, criando uma maçaroca ideológica açucarada, né? De que o liberalismo era o bem supremo e que o mal supremo era o nazismo, o fascismo e o comunismo. E todo bem estaria, portanto, assentado na prosperidade de uma democracia ultraliberal. Bem, em primeiro lugar, isso é um falso antagonismo. Agora, o que acontece, de fato, é uma mudança de paradigma, né? E é preciso entender a história do liberalismo e o contorno do fascismo e do nazismo, para a gente verificar se, de fato, eles foram erradicados no fim da Segunda Guerra. O que o artigo coloca é que eles não foram erradicados, eles foram reimplantados, né? Então, o nazismo e o fascismo, por exemplo, a comunidade europeia, como nós vemos hoje, ela é um projeto claramente do Terceiro Reich. A Alemanha morreu, mas o projeto do Terceiro Reich continua. A Inglaterra, junto com os Estados Unidos, implementou essa proposta ultraliberal, então, e foi implementado também um projeto civilizatório capitalista para destruir o comunismo profano, porque o comunismo é a antítese do capitalismo, né? O comunismo combate o capitalismo. E o que é uma loucura, porque nem os extremos são muito ruins. Tá certo? Os extremos são muito ruins. O comunismo é uma massa, é um contingente de pessoas que vivem na mais absoluta miséria. E o Estado é milionário, a elite que compõe o poder político do Estado é milionário, né? Então tudo é para o Estado e o povo que se dane. No projeto civilizatório capitalista, de certa forma nós temos essa versão, quer dizer, tudo é permitido para o cara que tem mais dinheiro. Só que como o cara que tem mais dinheiro é dono de empresa, ele tem um capital privado, ele precisa de vender, então você não pode sonegar ao povo, não é? Que abra o seu próprio empreendimento, que comercialize aquele produto, que compre aquele produto. Então você tem um tipo de capitalismo que flutua, mas ele flutua para as classes mais baixas de uma forma bastante controlada. Tá? Evidentemente que houve os projetos coloniais de Hitler e de Mussolini, eles não se identificam. Hitler, o nazismo é um projeto estético, eu já falei isso. Hitler tinha por objetivo mesmo, construir um terceiro Reich em escala internacional. Para tanto, isso não é uma interpretação, é um fato, para tanto,
A única cultura que poderia prevalecer sobre a Europa era a alemã, ou o que ele chamava de cultura ariana. E, para tanto, ele iria literalmente destruir todas as outras culturas. É preciso entender o projeto estético por trás do nazismo. Quando eu digo destruir, é destruir mesmo. Você chega em Paris e você bombardeia ela inteira. O Hitler começou, dentro da própria Alemanha, a reconstruir os monumentos alemães. Quando a Europa se deu conta de que aquilo não era uma brincadeira, o negócio já estava tarde. Ele mandou bombardear Paris, bombardear Viena, mas aquele bombardeio não era um bombardeio para você conquistar, não. Era um bombardeio para começar o extermínio civilizacional, porque só ia sobreviver a raça ariana. Evidentemente que a loucura do projeto foi de tal monta que essa é a razão pela qual o nazismo é proibido na Alemanha. Meu Deus do céu, isso aquilo não é uma brincadeira. Então a parte, quando ele avança sobre os judeus, é a parte final do processo. Porque esse processo de purificação, de limpeza e de expurgo ético e étnico já tinha sido feito, arquitetônico, enfim. Então o fascismo não tinha esse projeto. Então, são projetos bem diferentes. O colonialismo de Hitler era no sentido de você tomar o poder, destrói aquela civilização e implanta a sua. Mussolini não. Agora, tanto Mussolini quanto Hitler jogam com algum tipo de liberalismo ali dentro. Mas, efetivamente, que esse liberalismo, sob uma perspectiva desses dois regimes, ainda era uma coisa muito mal vista, porque o Estado tinha um controle. Ora, a partir do fim da Segunda Guerra, o fascismo foi construído em escala internacional. Por que o fascismo e não o nazismo? Porque o nazismo é uma estrutura estética. Uma estrutura estética que apregoa claramente que você tem que destruir tudo que existe para criar algo novo. Então isso era uma proposta absolutamente radical. O fascismo não. O fascismo ele cria uma desestabilização interna, é a lei do mais forte, não é? Efetivamente, e aquela lei, ela claramente dialoga com o liberalismo. Então você começou a fazer uma série de operações clandestinas que mantém uma fachada liberal, empresas atuando, governos atuando. A história foi sendo dirigida por uma elite intelectual e por uma classe social burguesa, empresarial, focando um governo visível que tem uma cobertura liberal. Fortaleceram muito a ideia dos aparatos de segurança nacional, Enfim, o mundo que emerge depois da Segunda Guerra é um mundo, de certa forma, em que aparentemente o nazismo e o fascismo são derrotados. Mas emerge um mundo extremamente militarizado. Esse é um primeiro aspecto muito importante. E um mundo em que, claramente, se você não tiver de acordo com os grandes conglomerados, você é inimigo. Veja que a Europa, todos os movimentos dos pequenos produtores, os movimentos de slow food, por exemplo, de denominação de origem controlada. A Europa é um país a Europa é um continente em que os países são muito pequenos. E a produção local ali é muito pequena. Nos Estados Unidos também, as produções locais são pequenas. No Brasil, a gente tem grandes fronteiras de terra. E nós temos os pequenos.
e a proposta de uma reforma agrária, que é legítima, hein? É legítimo, porque o Estado tem muita terra. Você tem muita terra devoluta, né? Mas é preciso ter pé e cabeça na forma de implementar esse negócio. Porque as propostas da esquerda brasileira com relação a isso são completamente enlouquecidas. Completamente enlouquecidas. Então, os extremos são sempre ruins, repito. Bom, o que vai acontecer então? Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, o futuro diretor da CIA, conforme nós falamos no programa passado, Allen Dulles, ele lamentou que o seu país estava lutando contra o inimigo errado. Quem era o inimigo errado para ele? Os nazistas. Segundo ele, os nazistas são amigos dos Estados Unidos. Porque os nazistas eram cristãos arianos pró-capitalismo. Enquanto o verdadeiro inimigo era o comunismo, porque tem uma posição claramente anticapitalista. Né? Então, os Estados Unidos tinham sido parte de uma intervenção militar massiva na União Soviética. Né? Quando 14 países capitalistas decidiram, segundo Churchill, estrangular o bebê bolchevique no seu berço. Então, o Dulles entendia, como muitos dos colegas dele no governo americano, que aquilo que mais tarde ficou conhecido como Guerra Fria foi, na verdade, uma guerra velha, no qual eles estavam lutando contra o comunismo desde a sua implantação. Então veja que coisa curiosa. O diretor da CIA acha que o nazismo não é problemático. É muito interessante ter isso em perspectiva, porque a direita americana, portanto, não vê problema nenhum nem no nazismo nem no fascismo, mas ela vê todo o problema no comunismo, que é anticapitalista. Então a gente precisa de entender efetivamente qual é a proposta do comunismo, aquela proposta antiga, né, para entender aquele contexto histórico, e qual era a proposta naquele momento do capitalismo. Ao fim da Segunda Guerra, o general Karl Wolff, que era a mão direita do Himmler, que era um dos braços direitos do Hitler, o Wolff foi conversar com Allen Dulles em Zurique. Ele sabia que a guerra estava perdida e, evidentemente, não queria ser levado à justiça, né? Queria evitar isso. Dulles queria que os nazistas na Itália, sob o comando de Wolff, né, para baixar suas armas perante os aliados, ajudassem os americanos na sua luta contra o comunismo. Então o Wolff concorda e vai usar a SS para criar uma rede de inteligência para atuar contra o Stalin. Né? Ora, então o americano se junta com o nazista para combater Stalin. E evidentemente que isso foi um projeto, né, interessante, porque ficou acertado que o general, que teve papel central em supervisionar a máquina nazista e que expressou seu grande contentamento quando ele garantiu trens de carga para transportar 5.000 judeus por dia para Treblinka, sob a proteção da CIA. Né? Então, isso o ajudou a evitar o julgamento de Nuremberg. Então, os Estados Unidos
protegeram vários nazistas do julgamento. Isso é algo que não se conta da história americana. O importante aqui é vencer Stalin. Se você vai fritar mais ou menos judeus, não faz a menor diferença. Né? Então a gente tem os grandes arquitetos do Estado de Segurança Nacional condecorando nazistas, fazendo pactos com nazistas, evidentemente, numa equação muito interessante, né? E depois os americanos ajudam os soviéticos a explodir com os nazistas. Tá certo? Uma vez que acabou a guerra, os oficiais da inteligência dos Estados Unidos trabalharam para assegurar que houvesse uma desnazificação de todo o continente europeu. Tá? Agora, essa desnazificação tinha um foco de ser limitada. Muitos generais, oficiais, sêniores, políticos, donos de indústria, advogado, economista, diplomático, acadêmicos, foram poupados, que participaram do nazismo, foram poupados e colocados de volta nas suas posições. O homem em comando do Plano Marshall na Alemanha era um antigo conselheiro do Goering. Era o comandante da Força Aérea nazista. Então o Alan Dulles, elaborou uma lista de altos funcionários do Estado nazista que deveriam ser protegidos, né? E esses indivíduos que faziam parte do staff nazista foram colocados como sendo oponentes de Hitler. Então a CIA atuou para reconstruir os estados administrativos na Alemanha e na Itália com seus aliados anticomunistas, mas todos eles nazifascistas. Por que é importante entender essa perspectiva? Porque nós estamos vendo, digamos, surgir por toda a Europa, quase que assim, milagrosamente, não é? Um movimento nazifascista. Veja o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. E o que o Putin está falando está correto. Tem nazista mesmo. Por quê? Porque eles não foram extirpados. Houve um acordo e essa gente não foi punida. Então Nuremberg não puniu aquela gente toda. Pelo contrário, o comunismo se expandiu, não é? Entrou o período, então terminou a guerra, a Segunda Guerra, entrou o período da Guerra Fria. Pronto. Entrou o período da Guerra Fria. Além de tudo isso, aonde era preciso você ter gente de inteligência para combater os comunistas. Mais de 10 mil nazistas foram capazes de emigrar para os Estados Unidos, certo? Não sei quantos mil nazistas vieram para a Argentina e para o Brasil. Milhões de espiões nazistas e milhares de pessoas ligadas à SS, a Operação Clipe de Papel, por exemplo, que começou em maio de 45, trouxe pelo menos 1.600 cientistas nazistas para os Estados Unidos com as suas famílias, onde houve o grande impulso da NASA. Então esse empreendimento almejou recuperar as grandes mentes da máquina de guerra nazista, realocar suas pesquisas em foguetes, aviação, arma química, biológica e outros artefatos a serviço do Império Americano. Então, a Agência Conjunta de Objetivos de Inteligência foi desenvolvida para recrutar nazista.
Onde é que eles estavam? Estavam na universidade, em centro de pesquisa, no governo, no serviço de inteligência, no exército, onde estavam? 14 universidades americanas, Cornell, Yale, MIT, né? Todas elas participaram e trouxeram nazista para dentro das universidades. Tá? Então, é esta gente que foi fomentando uma política na Europa, uma política na América e uma política na América do Sul de estrutura nazi-fascista. A CIA colaborou também, juntamente com isso, para treinar uma rede de milícia secreta e legal. Tá claro? Isso tudo sob aquele pretexto de combater o comunismo. O comunismo foi um regime horroroso? Foi. Mas se a gente parar para pensar, em termos de mortandade ou de mal, o ultraliberalismo matou muito mais gente do que o comunismo. Mas é uma morte que as pessoas não entendem como uma morte violenta. Tá claro? Então, o cenário que emerge depois da Segunda Guerra Mundial é um cenário completamente diferente, em que você tem claramente um novo desenho do mundo, de uma extrema direita ultraliberal, em que os grandes intelectuais das monstruosidades são encampados dentro das empresas e dos governos e das universidades. Então o fascismo se torna, não o nazismo, repito que o nazismo tem uma estética da destruição. O fascismo se torna mundial sob uma promessa liberal. De lá para cá, o governo americano tem se empenhado em derrubar governos estrangeiros. Interfere grosseiramente nas eleições democráticas de qualquer país. Esteve envolvido no assassinato direto de líderes estrangeiros. Soltou bomba sobre pessoas em mais de 30 países. Tramam suprimir movimentos populistas e nacionalistas ao mesmo tempo em que eles estimulam primaveras árabes em mais de 20 países. A CIA é responsável direto por matar no mínimo 6 milhões de pessoas entre 1947 e 1987. Tudo isso foi feito sob a bandeira de uma democracia liberal, com o suporte de poderosas indústrias culturais. Então, o verdadeiro legado da Segunda Guerra Mundial, longe de ser uma pretensa ordem mundial liberal que derrotou o fascismo, é exatamente o inverso. O legado da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes legados, é que o fascismo se internacionalizou sob a capa liberal, da lei do mais forte, da lei do capital mais selvagem, com o objetivo de tentar destruir aqueles que eles chamam de comunistas, né? E comunista é todo aquele indivíduo que não apoia o liberalismo, o ultraliberalismo americano. Tá bem? Então é muito importante ler esse artigo do Gabriel Rockell. Ele é um filósofo franco-americano. Tá? Ele é professor de filosofia na Universidade de Vila Nova. Ele debate, é um contribuinte muito regular ao debate intelectual. Tá? E tem posições muito interessantes e que é preciso trazer essas posições para entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, quando o Jair Bolsonaro, quando o Steve Bannon, né, quando o Erdogan, quando o Trump, quando esses caras surgem, quando emerge uma extrema-direita americana, ou extrema-direita europeia, ou latino-americana, de onde que está vindo essa gente?
Porque eles não são a direita, eles são extrema direita. Tá claro? Esse é um ponto fundamental para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.